Culto de celebração, culto de ceia, dia 1º de agosto de 2021, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Assim que você receber essa palavra, em nome de Jesus, divulgue, compartilhe. Nós estaremos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46, assim que você abrir, e se você pode se colocar em pé em reverência ao Senhor, nós estaremos lendo Lucas 6, a partir do verso 46, que diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco nessa mensagem, Deus. Que o Senhor fale conosco, que a gente entenda, que seja depositada no nosso coração, mas que a gente pratique, Pai. Que ao sair por essa porta hoje, Pai, essas palavras, elas sejam inculcadas no nosso ser. É isso que nós te pedimos, Pai. Porque a sua palavra, ela tem que ter esse poder de nos mudar, de nos modificar, de nos melhorar. Louvado e exaltado é seu nome. Que não haja nenhuma interferência. Nada possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, interferir no seu sermão e na sua palavra, porque é a sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Para a honra e glória do Senhor é essa palavra. A semana passada, igreja, quando aqui nós tivemos a seguinte mensagem. Na verdade, a mensagem foi uma pergunta: quem somos em Cristo Jesus? Então nós, na semana passada, nós nos aprofundamos. E que sendo nós em Cristo Jesus, quando nós praticamos, quando realmente nós nos apoderamos, nós temos uma vida o quê? Completa, vitoriosa, misericordiosa. Lembra disso que nós falamos? E quando eu estava orando essa semana, quando Deus, porque nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus que sopra nos nossos corações tudo aquilo que a gente deve aprender, que a gente deve se lembrar. Isso começa por mim nessa igreja. Ele foi claro em dizer que nós deveremos, em nome de Jesus, sair desse culto sabendo como edificaremos a nossa casa em Jesus Cristo. Porque a semana passada nós falamos do eu. Amém? Hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco, edificando a nossa casa em Cristo Jesus. Como nós edificamos a nossa casa em Cristo Jesus? Esses versos que nós acabamos de ler, Jesus Cristo, Ele está praticamente terminando o sermão do monte. Ele está praticamente se despedindo. E Jesus Cristo, Ele tem essa propriedade de ensinar em parábolas. Porque as parábolas são o quê? São pequenas histórias
elas são fáceis de lembrar, não é verdade? A gente, quando ouve uma parábola, é fácil você se lembrar. É fácil da gente gravar. Mas a razão maior que Jesus Cristo se utiliza da parábola é o próprio significado literal da palavra parábola, que quer dizer o quê? Comparação. Jesus Cristo, ele se utiliza das histórias para quê? Sempre para comparar. E hoje, Jesus Cristo nessa parábola, ele compara o ouvir e o praticar a quê? A edificar a nossa casa na rocha. As palavras que mais vão se destacar nessa mensagem hoje é edificou ou construiu, dependendo da sua tradução da Bíblia, rocha e ruína. Porque o nosso grande desafio hoje é entender que não basta só eu ser edificado em Cristo Jesus. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo qual é? Edificar a nossa casa, a minha casa. Porque quando eu levanto as mãos para o céu, e quando eu invariavelmente medito, leio ou canto, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É maravilhoso nós entendermos, não só eu, mas a minha casa, a minha família, em Cristo Jesus. Se o nosso alvo é Cristo Jesus, o que Deus vem fazendo nos lembrar, a mim e a você, e eu gostaria que você, em nome de Jesus, prestasse atenção. Que Jesus Cristo, amados, ele tem os 5 ministérios. Jesus Cristo tem o ministério de apóstolo. Ele mesmo plantou a igreja com o seu sangue. Jesus Cristo tem o quê? O ministério de profeta. Ele sempre foi a boca de Deus. Pastor. Ele é o meu pastor, ele é o seu pastor. E uma coisa interessante de Jesus Cristo, como no Salmo do rei Davi, no 23, ele tem a vara e o cajado, certo? A vara serve para quê? Que é um pedaço de madeira desse tamanho. Para que serve a vara? Para expulsar quem? Para proteger quem? O rebanho dos inimigos. E o cajado? O cajado é aquele equipamento grande, alto, que tem o quê? Um semicírculo aqui em cima, não é isso? Não? Que serve para quê? Para puxar a ovelha desgarrada. Jesus Cristo também tem o ministério de evangelista, ele é o próprio evangelho. Como também ele é o rabi, ele é o mestre, aquele que ensina. Dessa forma, é nesse início, é que eu e você, nós vamos entender, em nome de Jesus Cristo, nós vamos projetar uma casa junto. Nós vamos edificar a nossa casa hoje em Cristo Jesus. A Amanda, infelizmente, não veio, mas ela é arquiteta, certo? O Marco, construtor, tá certo? O Marco, pai, construtor. Temos engenheiros aqui, tá certo? Técnicos, homens da qualidade. Na verdade, se eu te fizer a seguinte pergunta, como é que você começa a edificar uma casa real hoje? Quando vocês começaram a edificar a vossa casa, vocês começaram por um bom o quê? Planejamento. Não dá para eu começar uma casa sem um bom planejamento. Não dá para eu começar a fazer uma casa sem antes eu definir o quê? A planta. Ela vai ser térrea ou vai ser um sobrado? Quantos quartos essa casa vai ter? E se você pergunta para sua mulher, com certeza, além da suíte, ela vai querer o quê? Um closet, certo ou não? Eu estou errado ou não? Você vai ter que perguntar, tá certo? Aí se você tem filhos, se você tem um casal,
Se você tem o Giovanni e a Laurinha, o ideal seria ter mais 2 quartos, um para cada um, tá certo? O ideal, eu não sei se vai dar, mas o ideal seria esse. A cozinha tem que ter. Aí você verifica lá se cabe uma mesa de jantar, ou você coloca na cozinha, tá certo? Então você vai projetando a sua casa conforme a sua necessidade. Vai ter um churrasquinho, uma churrasqueira, vai ter área de lazer. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que depois que nós idealizamos essa casa, nós precisamos fazer o quê? Os custos dessa casa. Qual vai ser o custo do metro quadrado da área construída, a nível de quê? De material, de mão de obra? Está certo ou não? Todos nós sabemos disso. Em função da qualidade que eu vou utilizar nessa casa, eu preciso fazer o quê? Verificar o quê? O quanto eu vou gastar. Quanto eu vou gastar no acabamento? No piso? Nos revestimentos? Onde eu vou edificar essa casa? Eu vou ter que terraplanar o meu terreno? Eu vou ter que construir a minha casa aonde? Cavando fundo o alicerce ou só na terra? O que exatamente eu vou ter que fazer nesse projeto dessa casa? Nós sabemos isso? Sabemos. Talvez eu não seja especialista, mas com certeza se eu te fizer essa pergunta, você vai colocar alguma coisa parecida no papel. Agora, Jesus Cristo, ele fala da rocha. Jesus Cristo, ele fala do alicerce fundo. E o que eu quero falar agora não é da casa material, e sim da casa o quê? Espiritual. De que forma nós vamos edificar o quê? A nossa casa espiritual. É por isso que há essa comparação nessa parábola. E Jesus Cristo, ele é claro aqui a partir do verso 46. A primeira coisa que ele fala é, puxa vida, mas vocês me chamam Senhor, 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 mas vocês estão fazendo realmente o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. E não só ouve, mas o que? Praticam. Então, na verdade, amados, o que Jesus Cristo quer falar aqui agora, que a gente comece a nossa construção alicerçado aonde? Na rocha que é Cristo Jesus. Se nós não assim o fizermos, nós estaremos totalmente num vento de doutrina. Agora, um dos cômodos mais importantes da casa qual é? É do casal. Sim ou não? Um dos cômodos mais importantes é do casal. Então nós precisamos começar a edificar essa casa pelo relacionamento do casal. Já que nós estamos no quarto, nós estamos falando de quê? Como é que estão as nossas relações matrimoniais? Você entende o que eu falo, relação matrimonial? Como é que elas estão? Ela é santa ou profana? Ela atende aos requisitos de santidade de Deus ou ela não atende aos requisitos de santidade de Deus? Ela é santa ou profana? Porque nós, quando entramos no nosso quarto e fechamos a porta, só estamos nós. Ninguém está vendo. Então a primeira pergunta que Deus nos faz hoje é: o meu relacionamento com a minha mulher, ele é santo ou profano? Porque Pedro, ele é absolutamente claro quando ele fala, igualmente vós, maridos, em 1 Pedro 3,7, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se eu e você, como sacerdote de Deus, se nós não santificarmos a nossa mulher, se nós não coabitarmos com o entendimento, amado, você pode ficar fazendo vigília o dia inteiro.
Deus não vai ouvir as suas orações. Amém? E no relacionamento com uma só carne e unidade? A pergunta que Jesus Cristo faz hoje para nós é, e fez para mim, eu estou em unidade com a minha esposa, eu estou em unidade com a Ana, nós fazemos e somos uma só carne. Eu oro com a Ana, eu estou servindo a Ana e ela está me servindo em unidade. Porque não há como eu edificar uma casa espiritual se eu não começar por quem? Pela vida do casal. Sim ou não, igreja? E agora eu vou ter que começar a praticar a palavra para servir, para que todos os cômodos dessa casa sirvam o quê? Dessa mesma forma. É difícil? É difícil. Para que o nosso corpo, alma e espírito esteja o quê? Irrepreensível. Certo? Não falamos isso a semana passada? Sim ou não? Mas não é só o nosso quarto. Não é só eu. Não sou só eu, não é só a Ana. Mas você entende, amados, que se eu e a Ana estivermos realmente alicerçados, quando nós entrarmos no nosso quarto e orarmos, a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem orando em meu nome, lá eu o quê? Lá eu estarei. Então, se você não tem a prática de orar com seu cônjuge, em nome de Jesus, comece. Comece a ordenar bênção na sua casa. Amém, igreja? Isso é extremamente importante. Porque quando eu e a Ana nós entramos em acordo, Deus, Ele libera a bênção. Sim ou não? Se eu estou acordado com a Ana, não é que eu vou concordar com tudo com ela, ela também não vai concordar tudo comigo, porque nós somos diferentes, pensamos diferente, mas nós temos que chegar em acordo. O acordo não é para quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem mais dinheiro, quem é mais forte, não é nada disso. Acordo é acordo. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, quando nós como casal estamos sendo edificados em Cristo Jesus, meu Deus. Mas aí não para só no nosso quarto. Nós vamos para onde? Para os quartos dos nossos filhos. Mas eu e a Ana, nós já estamos alicerçados. Amém, igreja? Sim ou não? Porque quando eu busco, o Espírito Santo vai falar o quê? Educa o Giovanni e a Laurinha nos caminhos que eles têm que andar. E quando eles estiverem velhos, eles não se desviarão aonde? Do caminho do Senhor. A igreja é importante? Claro que é. Logo, logo, em nome de Jesus, voltaremos com a escolinha bíblica, né? Nós tínhamos aqui. Mas a responsabilidade maior de quem é? Pai. Amém ou não? Dos pais, de mostrar o caminho do Senhor. Não só isso. A palavra de Deus ela é clara lá em Efésios, quando diz que vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos. Nós como pais, nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos, mas os criarmos aonde? Na doutrina do Senhor, admoestando. O que é admoestar? Incentivar. Porque somos gerações diferentes. Amém ou não? Conhecimentos diferentes. Provérbios, Salomão, o rei Salomão, ele é sábio quando diz, ouve a instrução de teu pai, filho. Não deixes o ensinamento de sua mãe. Quem ensina isso para uma criança? São os pais. Isso é a boa notícia, não é? Eu vou te dar uma má notícia, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Dá trabalho ou não dá? Dá muito trabalho. Né, Gigi? Deu muito trabalho. Deu muito trabalho, porque Deus fala aqui que os filhos têm que ser obedientes.
tem que honrar pai e mãe. Ele tem que obedecer e honrar pai e mãe. E quem obedece? Nós como filhos. Quem obedece e honra, vive muito na terra. Eu já usei esse exemplo em outros sermões. O Giovanni, quando ele era adolescente, que dava trabalho para nós para estudar, e deu muito trabalho, e eu pegava pesado com ele para ele estudar, né? E ele lembra disso, porque eu já falei isso no culto. Falei, Giovanni, você tem que estudar, mas você vai ter prova, uma prova difícil, não sei o quê, papapá, papapá. Eu acho que eu falei umas 5 vezes. Cada vez que eu falava, ele não ia. Aí chegou uma hora que eu falei, Giovanni, pelo amor de Deus, vai estudar. Você, hã? Aí eu acho que ele se encheu, o que ele fez? Ele foi estudar, mas quando ele entrou, ele bateu a porta do quarto dele, que eu só ouvi o barulho da chave caindo no chão. Ele me obedeceu? Obedeceu. Mas me honrou? Não me honrou. Então, na verdade, amados, quando eu me estruturo, quando a gente se estrutura com nossos cônjuges e nos estruturamos com os nossos filhos, nós chegamos aonde? Na sala. Para conversar, não só para assistir televisão, mas para conversar. Amém, igreja? Para falar das nossas necessidades. Nós, graças a Deus, às vezes sentamos, né, para conversar. Sim ou não? Então a Laurinha fala, a Ana fala, o Giovanni fala, sim ou não? Geralmente quando alguma coisa está pegando, a gente faz isso. O que está pegando? Então nós vamos sentar, nós vamos conversar. Então é importante, amados, nós também, de alguma forma, abençoarmos as nossas salas, a nossa cozinha, amados. Quando a gente chega na compra do mercado, quando você coloca o seu alimento na sua casa, não só orando quando você, não, dá graça. Quando você ganha uma cesta, quando você compra, está certo? Dá graça, ora, consagra. Está certo, igreja? Tudo aquilo que está entrando na sua casa, tudo aquilo que na verdade, igreja, Deus está nos oferecendo. Porque aí, amados, em nome de Jesus, nós temos e nós teremos uma casa o quê? Edificada, construída no alicerce. A semana passada nós falamos da mente de Cristo. E Jesus Cristo, Ele vem nos dizer aqui que nós como sacerdotes, presta atenção, sacerdote, que nós como sacerdote, nós temos que buscar também o quê? Os ministérios de Jesus Cristo. Porque se eu e minha casa servirmos ao Senhor, o sacerdote, a sacerdotisa, o homem, a mulher, como autoridades no lar, eles têm que buscar o quê? O apostolado, plantar a palavra em casa, falar de Jesus Cristo. Ele tem que profetizar. Ele tem que, na verdade, ser o pastor. E geralmente o pastor, ele às vezes usa realmente o cajado. Ele traz o filho, traz a mulher. Amém, igreja? O sacerdote também tem que ser o quê? O evangelista. Falar de Jesus Cristo. Tem tanta coisa que a gente fala em casa, igreja. Ou não? A gente fala de tanta coisa. Por que não falar de Jesus Cristo? Por que não num dia, nesta noite fria, você chegar dentro da sua possibilidade, meditar e ler um verso da palavra? Eu e minha casa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, na verdade, esses ministérios que Deus nos dá é para que eu e você invista também na nossa... Amém, igreja? Amém? Diga um amém. É importante, igreja, pelo Espírito Santo do Senhor, nós entendermos isso, para que a gente seja mais próspero, para que a nossa casa realmente sirva ao Senhor.
tudo começa com relacionamento. É difícil, igreja? É fácil? É fácil? É fácil, Marco? É fácil, Marco? É fácil, Fabiano? Vladinei, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Deus nos fez diferente. Deus nos fez absolutamente diferentes. Para que a gente funda um material em outro, isso requer o quê? Temperatura. Sim ou não? Mas a base da nossa família é esse relacionamento. E aí eu puxo meu filho, eu puxo minha filha, eu puxo o vizinho. Eu transformo a minha casa numa central de bênção. Aí é onde eu entro com AME, abençoando as pessoas, trazendo as pessoas, orando com as pessoas. Amém, igreja? Que a gente tenha, em nome de Jesus Cristo, que a gente tenha esse entendimento e deixa Jesus Cristo, que Ele vai falar com você. Antes de nós terminarmos, há algum tempo atrás, me foi compartilhada uma história que eu gostaria de falar com vocês. E aí nós estaremos orando e indo para a ceia. É uma história, igreja, que diz o seguinte: quando o fogo passa na floresta, todos correm. O homem corre, os pássaros voam para outro abrigo, até o leão, por mais forte, dominador e temido da floresta, também corre. A única que não corre é a árvore. O fogo pergunta para a árvore: todos correram e você não vai correr? A árvore responde: eu sou árvore plantada por Deus. Você passará por mim, queimará meus frutos e minhas folhas, mas dentro de alguns meses eu voltarei a florescer, porque a minha raiz você não queimará. Minhas folhas, galhos e frutos novamente aparecerão, pois a árvore que Deus planta, ninguém arranca. A casa, amados, que Deus edifica, ninguém derruba. Amém, igreja? Não há fogo, não há fogo, não há água, não há tempestade, não há terremoto. Porque nós, quando estamos edificando a nossa casa ao Senhor, nós abrimos fundo o alicerce. Amém? Que essa palavra, em nome de Jesus, entra no nosso coração. E eu termino com Josué 24:15, que diz, no final da vida de Josué, praticamente o último suspiro de Josué diz, porém, para Israel, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos outros deuses, ou a quem serviram vossos pais, que estavam à lei do rio, ou os deuses dos amorreus. Mas eu e minha casa servirei ao Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Pai, em nome de Jesus, Deus. Louvado e exaltado é seu nome nessa noite, Pai. Jesus Cristo, que essas palavras que vieram de Ti, que esses ensinamentos, a gente possa colocar em prática, Pai. Deus, essa é uma grande oportunidade para todos nós, Pai. Se porventura estamos falhando, se porventura, Pai, não estamos a contento, edificando a nossa casa em Cristo, que essa seja uma oportunidade para nós reiniciarmos. Começa com o nosso relacionamento matrimonial, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, santifica. Em nome de Jesus Cristo, que caia por terra nesse momento, a todos os que nos ouvem, caia por terra todo levante nos relacionamentos, Pai.
que seja soprada apenas então somente a palavra do Espírito Santo, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus, toda palavra maldita, todo rancor, Pai, tudo aquilo que possa, Pai, em nome de Jesus, nós estarmos carregando. Libera perdão nesses relacionamentos, Pai. Que o Senhor entre no quarto, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor libere mais mansidão, mais entendimento. Que a gente sempre chegue num acordo matrimonial, Pai. Pai, em nome de Jesus, que se a gente não ora, a gente começa a orar juntos. Pai, onde 2 ou 3 estiverem orando lá, o Senhor estará. Em nome de Jesus Cristo, para que a gente se apodere, Pai, dessa nossa condição de sermos cristãos em casa, edificando a nossa casa. E que a gente edifique também o nosso lar para os nossos filhos, Pai. Que o Senhor continue os abençoando, mas que o Senhor nos ajude a abençoá-los. Que o Senhor nos ajude a criá-los. Que o Senhor nos ajude a falar de Ti para eles. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a falar com que a gente converse mais com eles. São tempos difíceis, nós sabemos, Pai. São tempos de internet. Tanta coisa concorrendo contigo, Pai. Mas obrigado que o Senhor está aqui, Pai, para nos admoestar, para nos avisar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós sejamos abençoados em Cristo Jesus, mas a nossa casa também seja. Os nossos filhos também sejam, Pai. Nós queremos os nossos filhos Te amando, Jesus Cristo, glorificando o Seu santo nome. É importante passar no vestibular? Claro que sim. É importante uma boa empresa? Claro que sim. É importante uma boa casa? Claro que sim. Tudo é importante, mas mais importante é nós Te buscarmos de todo o coração e de todo entendimento. Que a gente não se esqueça, Pai, de orar, de clamar, de ter um relacionamento com o Senhor. Porque em nome de Jesus Cristo, a Sua igreja está dizendo que eu e minha casa serviremos a Ti, Pai. Toda honra e toda glória a Ti, Pai. Em nome de Jesus é essa oração, crendo que serão novos tempos nas nossas casas. Em nome de Jesus, eu creio em novos tempos. Eu creio em toda a nossa família na igreja, em toda a família dessa igreja, de todos esses que estão ouvindo. Eu creio como profeta, Pai, mas profeta que vem do Senhor, que os nossos filhos Te servirão, os nossos netos Te servirão, porque nós ordenamos, Pai, bênção através das nossas vidas, e nós oramos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.